Bom, Para quem não conhece, eu vou apresentar então o nosso convidado de hoje. O Dante é psicólogo, analista haitiano, analista bioenergético, coordenador do Comitê de Mídias Sociais do IBA, facilitador de grupos de movimento e psicoterapia, e psicoterapeuta de grupos de terapia corporal há mais de 20 anos, né, Dante? né? Trabalha com grupos terapêuticos e atendimentos individuais há mais de 10 anos. Tem experiências com crianças, jovens, adultos, dá aulas como local trainer na Formação Internacional de Análise Bioenergética no Ligari, desenvolve seu trabalho com grupos de psicoterapia corporal e atendimentos individuais no Espaço Raízes, Raízes e Asas, em Piracicaba, e além de ministrar workshops e palestras em universidades, escolas, eventos nacionais e internacionais. E uma curiosidade muito interessante aqui sobre o Dante, gente, ele é idealizador, diretor e coreógrafo da peça O Imperador Amarelo, espetáculo de dança. Teatro que reúne arte marcial, dança contemporânea, balé clássico, clown, psicoterapia corporal e música. E tem um pezinho na arte marcial aí, né? Eu estou curiosa para saber um pouco mais disso. Então, além do currículo, Dante, minha pergunta para você é: o que te moveu a seguir essa jornada, ir para esse lugar mais do corpo, com a arte marcial, e depois indo para a psicologia, terapia corporal e o trabalho, né, esse aprofundamento na análise bioenergética, na análise bioenergética no trabalho com Reich? Legal, Tárika. Bom, valeu pela apresentação, valeu pelo entusiasmo, né? Pelo alto astral. E para mim, o que eu entendo da relação da minha história de vida com o meu trabalho é que eu tive na minha infância uma figura paterna bem forte, bem intensa, que me amou muito, mas que também que me educou de uma maneira. Meu pai é de 39, meu pai é de 1939, Getúlio Vargas, né? Então, assim, Segunda Guerra Mundial, meu pai vem de outra geração, né? Ele é uma geração, enfim, ele nasceu em 39. E eu apanhei, né? E eu tinha que seguir as regras de uma maneira, assim, bem rígida. E meu pai era muito nervoso, muito bravo, né? Na época da minha infância, ele era caminhoneiro, ele dirigia um caminhão. E mesmo depois que ele deixou de ser um caminhoneiro, que ele colocou motoristas e teve os caminhões dele e ascendeu socialmente, ele continuou com aquele espírito, assim, de aquela alma de caminhoneiro, né? Então ele era uma pessoa, assim, digamos, bem rústica. E eu, então, fiquei uma criança com bastante medo. Eu tinha muito medo, eu era aquela criança que na escola as pessoas chutavam a minha bunda, me empurravam e eu não reagia. Eu tinha muito medo, né, de reagir. Meu pai só me olhava, eu já tremia. E eu apanhava, às vezes eu não conseguia sentar depois das investidas, dos corretivos que meu papai me dava, né? E isso me deixou assim, nos esportes eu era sempre o pior, nas brincadeiras de correr eu era sempre o último. Eu tinha um corpo muito travado e eu era muito desconectado dos meus órgãos dos sentidos, porque minha biologia, minha natureza corporal foi muito agredida, muito violada pelo meu papai, coitado, que era assim que ele amava, era assim que ele educava, foi assim que ele aprendeu. Ele apanhou 10 vezes mais do que eu do pai dele. Então, assim, se a gente pensar no tanto que ele me bateu, foi até pouco, perto do que ele recebeu, né? E aí eu cresci, né, essa pessoa bem disfuncional, bem desconectada, usei óculos, meus papais tiveram que colocar botinhas nos meus pés porque eles eram chatos. E, e aí eu conheci, com 16 anos, eu conheci o Kung Fu, essa arte marcial chinesa, que tem uma filosofia muito grande por detrás, tem uma visão de mundo, de cosmo, de saúde muito ampla, muito bela, muito poderosa, profunda. E nas aulas de Kung Fu eu comecei a me reconectar com o meu corpo. Esse estilo que eu fiz, o Shaolin do Norte, ele preza muito pela... Shaolin foi um templo na China
que foi o maior templo de artes marciais da história, da história da humanidade. Contava com um exército de mais de 1.000 monges por anos, no meio de uma floresta, pessoas que se dedicavam à cartografia, à medicina, à história, enfim, ele não era assim só Kung Fu, não era só a arte marcial. O conceito, enfim, eu não vou falar sobre arte marcial aqui, mas o conceito, né, de marcial, do deus Marte, tem a ver com o vir a ser, tem a ver com a agressividade a serviço do self. E através do Kung Fu eu me conectei com a minha força, com a minha vitalidade, eu desbloqueei os meus olhos, eu enraizei na terra, eu comecei a sentir a minha respiração e eu comecei a confiar de novo no meu corpo e na minha capacidade de dar respostas para a vida. Descarreguei, óbvio, o ódio, a fúria e a raiva que eu tinha do mundo e do meu pai, né? Eu era um jovem bem desconectado, tive uma desconexão grande do coração com o quadril. Minha primeira experiência sexual, agora momento baixo astral, minha primeira experiência sexual foi com uma prostituta aos 18 anos. Então, assim, foi uma adolescência e uma infância bem desconectada do self, da afetividade, né? Eu era homofóbico, eu era xenofóbico, enfim, era horrível, assim, bem revoltado, sabe? E aí, quando veio o Kung Fu, eu consegui descarregar, dar uma vazão para esse ódio, para essa pulsão de morte, né, que eu levava para onde eu ia. E me conectei, meu professor me acolheu, fez uma função paterna ótima. E ali, assim que eu descarreguei essa ira, esse ódio, eu fui 3 vezes, né, campeão brasileiro em combate, 3 vezes campeão gaúcho em combate. Eu adorava brigar, né, no Kung Fu eu descarreguei muito esse ódio, né. Depois eu me tornei professor e aí eu comecei a fazer psicologia e tive sorte de fazer a minha primeira terapia, eu fiz com o Roberto Freire, um psicanalista, médico, psiquiatra, introdutor da obra haitiana no Brasil, junto com o Liane Zink, José Ângelo Gaiarsa e todo o pessoal aí que fez esse papel. E eu tive sorte de, quando eu vim morar em São Paulo, em Piracicaba, no interior, eu fui para São Paulo, né, eu conheci a obra do Roberto, eu falei, nossa, vou fazer a somaterapia. E aí, quando eu cheguei na casa da Soma, na rua Cândido Espinheira, lá em Perdizes, ali em São Paulo, estava um cartaz bem grande, Roberto Freire de volta à Soma. Eu falei, eu lembro desse dia até hoje, assim, um cartaz enorme, assim, uma foto daquele filme Cleo e Daniel dele, assim. E eu falei, nossa, eu vou fazer Soma e vai ser com o Roberto, né, com o criador. E eu já tinha lido vários livros dele, Cleo e Daniel, Coyote, Ame de Vexame, Sem Tesão Não Há Solução, enfim, tinha lido vários livros dele. E fiz a soma com ele foi meu terapeuta, eu inclusive comecei a formação em somaterapia, que eu interrompi, não pude continuar, mas o Roberto Freire foi um ótimo terapeuta, e ali eu fiz a passagem, né? A arte marcial chinesa me conectou com o meu corpo, e a psicoterapia corporal conseguiu me conectar com as emoções mais tenras desse corpo. E dali para cá, né, o trabalho com grupos, o trabalho com arte marcial, o trabalho com teatro, tudo foi se conectando com a dança, e aí chegamos no hoje, assim. Uau, uau, que lindo! Eu vejo hoje essa pulsação, essa energia, né, que tem essa coisa do movimento e tem algo também muito profundo no que você traz. Muito interessante, Dante. E uma pergunta que eu quero te fazer, que me veio hoje, enquanto eu estava assistindo a sua live. Você é pai? Não sou pai. Eu fiquei bem tocada com o que você estava trazendo, com as frases, né? E aí veio, uau, né? Será que o Dante é pai? Eu penso que eu exerço bastante a paternidade devido a ser professor de Kung Fu. O Kung Fu, ele sempre traz a questão do clã, da fraternidade, da família, muito importante, assim, e meu professor fez o papel do meu pai, né, e eu fiz o papel e faço, né, o papel de pai de muita gente. Os grupos de terapia também, eu trabalho muito com grupos, né. Uma das coisas que eu aprendi foi que o nosso corpo tem todas as respostas do que a gente precisa. É só a gente desbloquear ele. E eu penso que nesse contexto, né, o pai
ele vem para passar essa mensagem, essa boa nova, né? Que o corpo sabe tudo, que o corpo tá aí para nos amparar, para nos enraizar. Legal, muito interessante. Então, para vocês que estão assistindo hoje, nós vamos trazer um pouquinho mais, né, do conceito do Reich, a gente vai falar dos campos reichianos. E para começar esse diálogo, começar essa conversa, me traz um pouquinho quem é William Reich e como que a obra dele contribuiu para tudo que a gente vem estudando. Eu vou te falar que eu sou mega fã do Reich, já revi todos os meus livros depois que eu combinei minha live com você. Mas para quem não conhece, né? Traz um pouquinho para a gente dessa energia dele. Legal. O Reich, para mim, foi uma figura especial, foi uma pessoa marcante, né? Uma pessoa revolucionária no sentido profundo do termo, né? No sentido da alma, né? Ele trouxe mudanças e ele foi um pesquisador, um cientista, um ser humano à frente do seu tempo. Ele, né, vivia numa época, as coisas que ele falava há 100 anos atrás, ainda hoje muitas pessoas não conseguem acessar. O Reich, ele nasceu no Império, no então Império Austro-Húngaro. Era uma junção da Áustria e da Hungria. Hoje, se não me engano, pertence à Bucovina. Ele nasceu numa fazenda, filho de judeus, e ele teve uma vivência com a sexualidade muito forte. A mãe dele, ele infelizmente, enfim, ele percebia, ele observava a mãe dele trair o pai com o professor dele, numa época em que os professores iam até a casa, né, das crianças que tinham condições financeiras de fazer isso. E um dia, e ele observava isso, criança, né, espiava a mãe dele tendo relações com o professor, e criança espiava, né, com curiosidade. Um dia ele roubou, o Reich, o jovem Reich, né, o Willy, como ele era chamado, ele roubava fumo de cachimbo do pai dele para vender para as pessoas na rua e para um carroceiro, para as pessoas que passavam na frente da fazenda, para ganhar uma graninha. E o pai dele um dia estava lá, bravo, né? O que aconteceu com o meu fumo? Cadê o meu fumo? Tá sumindo o meu fumo? E a mãe do Reich dedurou o Reich, entregou ele. E ele se sentiu muito traído pela mãe, ele amava muito a mãe dele, e ele, criança, falou: Ah, ela trai você, papai, né? Por meu professor. E, enfim, isso foi muito traumático e, resumindo a história, meses depois, na terceira tentativa, a mãe dele conseguiu se matar por causa disso. Uma sociedade muito machista, né, ficou insuportável a relação. Isso marcou muito o jovem Reich, como o machismo, como uma vivência doente, perversa da sexualidade, como uma inconsciência acerca dos impulsos sexuais, que são os instintos mais potentes do ser humano, pode ser destruidor, pode ser violento, né? Pode ser pulsão de morte. Aí o Reich foi crescendo, aí veio a Primeira Guerra, ele perdeu tudo, ele inclusive lutou na Primeira Guerra, foi tenente, e aí acabou a Primeira Guerra, ele foi estudar, e estudou Direito, não gostou, estudou Medicina, conheceu Freud, se apaixonou pela psicanálise, pela teoria freudiana, foi um entusiasta da psicanálise, um dos discípulos do círculo íntimo de Freud, foi um gênio, ele foi um gênio. A obra Análise do Caráter dele até hoje é tida como uma bíblia para os psicoterapeutas, para os psicanalistas também. Mas ele foi, né, ele era muito honesto, ele era muito apegado às ideias dele, e a psicanálise escolheu não assumir posições políticas devido à pressão do nazismo. Ela foi ficando quieta em cima do muro, e o Reich foi bem contrário ao fascismo, né, ao Hitler, e ele se colocava, e aí os psicanalistas foram se afastando dele, e ele foi expulso então da Sociedade de Psicanálise, e enfim, vai e vem, ele foi parar nos Estados Unidos, ele ampliou a psicanálise, colocou a questão do corpo, ele percebeu a questão do corpo, ele estava atendendo um moço,
e esse moço era homossexual e ele percebia que esse moço não assumia a homossexualidade e não vivia a homossexualidade. E ele na terapia, cada vez que ele, através da análise, da psicanálise, ele ia investigando, cada vez que a pessoa se sentia contra a parede, que não tinha como fugir de assumir na terapia a homossexualidade, o Reich percebia que ele ficava vermelho e que ele tensionava muito essa região. E o Reich, médico, fisiologista, né, falou, nossa, eu vou tocar nesse cara, eu vou desfazer as tensões. Era o esternocleidomastoide, esse músculo aqui, que era muito tenso. E o Reich, então, médico, foi tocar nesse cara. E assim que o Reich tocou e desfez essa tensão através do toque, o cara teve uma descarga emocional. E ele assumiu essas emoções. E depois que ele assumiu essas emoções e foi viver o orgasmo gay dele, a queixa, as dores de cabeça insuportáveis que ele tinha, passaram. Até então, só falando, ele não tinha um alívio do sintoma. Isso foi muito marcante para o Reich. Ele descreve esse caso no livro A Função do Orgasmo. E, enfim, aí ele começa a pesquisar, ele faz pesquisas com o potencial elétrico da pele, ele pega um galvanômetro, coloca na pele com um eletrodo e liga num oscilógrafo, e aí ele propicia prazer, desprazer, alegria, tristeza, põe os eletrodos na língua, na testa, nas orelhas, em todo o corpo, e descobre as zonas erógenas, e aí ele quantifica a energia libido, o que é uma coisa revolucionária que ele fez. É que eu não posso falar tanto assim da obra dele, né? Acho que a live não é sobre ele, mas resumindo, né? Ele quantifica, então, a energia libido da psicanálise, ele se apega ao paradigma... enfim, não vou explicar isso também, desculpa, é muita coisa, vou resumir. Ele, então, pega a dimensão energética da neurose, resumindo, ele fala assim, toda emoção, toda ideia tem uma quantidade de energia ligada a ela. Se eu falar assim para ti, Tárika, nossa, sei lá, teus óculos não estão combinando com a cor do teu batom. Tu vai dizer, valeu, Dante, muito obrigado pela dica, né? Legal, vou dar uma olhada, né? Valeu. Mas se eu falar assim para ti, Tárika, tu é uma pessoa mau caráter. Tu não tem personalidade, tu é falsa, tu é muito má. Tu vai dizer, opa, peraí, como assim, Dante? Que história é essa? Me explica isso direito, não estou entendendo. Isso vai te acessar muita carga. Né? Então, cada emoção, cada pensamento tem uma quantidade de energia ligado a ele. E o Reich quantificou essa energia, encontrou formas de trabalhar com ela. Resumidamente é isso. Uma frase muito legal dele é assim, o corpo é o inconsciente visível. E ele então inaugura uma nova via de acesso ao inconsciente. Isso é a grande riqueza das psicoterapias corporais, né? E de todo o trabalho corporal. Ele fala da couraça neuromuscular do caráter, né? O problema não está só no psiquismo, está também no corpo. Através do psiquismo eu acesso o corpo. E através do corpo eu acesso o psiquismo. Para eu reprimir um sentimento, eu preciso tensionar partes do meu corpo, ou relaxar totalmente, me desconectar totalmente, a flacidez, né? Então, o Reich, ele teve muitas contribuições e foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele foi alvo de caça, ele pegou a época do macartismo, e como ele tinha sido filiado ao Partido Comunista, ele foi expulso também do Partido Comunista quando ele viu que os comunistas não estavam muito interessados na saúde. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos ele foi perseguido e acabou preso e morreu na cadeia. Não se sabe como, existem alguns boatos, eu não vou ficar aqui continuando boatos que eu também não sei como, mas o que se sabe é isso. E ele tem os neo-reichianos e os pós-reichianos, e a riqueza, para mim, do pensamento dele é colocar o corpo, né, trazer o corpo como uma nova via de acesso ao self, como uma nova via de acesso ao inconsciente. Maravilhosa explicação, Dante. Maravilhosa. E, assim, só um ganchinho, né, para quem se interessar um pouco mais, né, interessante porque eu reli esse livrinho super pequenininho do Paulo Albertini, que eu adoro ele, adoro ler os livros dele. E esse livro é um livro pequenininho, mas ele conta um pouco da história do Reich. E o que é interessante, que foi algo que você trouxe hoje,
é que ele estava além, né? E essa percepção me veio de uma forma tão clara quando eu reli esse livro, porque nos últimos tempos eu ando lendo livros de cientistas atuais, né? Por conta do meu estudo com a doutora Maria Delmari, com a Liana. E quando eu voltei para o Reich, eu voltei com um outro olhar, e quando eu comecei, é como se eu entendesse um pouco melhor o que ele estava trazendo, e eu falei, uau, realmente ele estava avançado, né? Então, meu amor só cresce por ele a cada momento. E tem também documentário, tem um documentário maravilhoso que conta um pouquinho mais dessa trajetória dele, que eu já assisti várias vezes. A louca, né, do Reich. Então, entrando um pouquinho mais, né? Hoje o tema da nossa live é os 5 campos reichianos. Você pode trazer um pouquinho mais desse olhar, desse entendimento para a gente que está agora aqui acompanhando você? E Legal, quem tiver dúvidas, pode escrever aqui nos comentários ou no balãozinho durante a live que a gente pode abrir algum momento. legal, Tárika. Eu acho que é uma contribuição muito legal do Reich, essa questão que o Genovino Ferri atualiza para nós. O Genovino Ferri é um discípulo do Federico Navarro, que vem do Ala-Hackness, da escola dos pós-reichianos. Existem os neo e os pós, né? Os neo-reichianos são aqueles que continuam a obra do Reich, mas que trazem contribuições, que ampliam. Não que os pós não ampliem também. Os pós, eles tentam pensar como William Reich pensaria. Então é bem interessante. E o Federico e o Genovino Ferri traz a questão dos 5 campos reichianos, né? O primeiro são 5 campos. O primeiro campo é o fusional, o segundo é o simbiótico, o terceiro é o familiar, o quarto é o social e o quinto é o cósmico. São campos pelos quais todos nós habitamos, todos nós vivemos. São campos característicos da espécie humana. Então, qual é o campo fusional? Nós dentro da barriga da nossa mãe. Nós fusionados, somos um ser só. Estamos dentro do mesmo organismo. É o estado de fusão. O que a gente tem no estado de fusão? O que é importante? A concepção, a gestação e o parto. Isso determina muito do nosso estado de fusão. Bom, eu já volto a falar, tá? Eu vou falar um pouquinho geral sobre todos, para o pessoal ter uma ideia geral, tá? Campo simbiótico. No campo simbiótico, nós já não estamos mais dentro da barriga da mãe, mas nós somos ligados a ela. Nós necessitamos dela para viver. Ela nos dá comida, ela nos dá banho, ela nos faz dormir, ela nos dá calor. Existe uma simbiose, é o conceito bem claro de simbiose. Primeiros momentos de vida, amamentação, o toque da mãe, o olhar da mãe e a pele da mãe. Esses são as coisas mais importantes que a gente tem que se ater no campo simbiótico. E depois, Tárika, eu vou trazer um pouquinho como hoje em dia, né, a gente revisitar, reviver e reenergizar e equilibrar esses campos. Hoje em dia existem formas, né? Mesmo eu com mais de 40 anos, a Kel Galvani aqui, que está vendo a live com mais de 30 anos, mesmo nós podemos revisitar, né, o campo simbiótico, o campo fusional e mover algumas peças que talvez não foram bem movimentadas lá naquela época. Fusional, simbiótico, familiar, social e cósmico. Então, o que a gente tem no familiar? Primeira infância, primeiras trocas afetivas, triangulações, édipos, frustrações, formação da personalidade e a mielinização do sistema nervoso. Né? O sistema familiar ali acontecem muitas coisas, né? A gente, enquanto criança, vê o papai e a mamãe, como que eles se relacionam, a nossa personalidade está se formando, é a primeira vez que a gente ama, é a primeira vez que a gente odeia, a gente está descobrindo a vida, né? A família forma a nossa personalidade, a internalização dos valores através do complexo de Édipo, né, do superego.
a mielinização do sistema nervoso, né? A bainha de mielina, tu deve saber, né? Mas eu vou falar para o pessoal que talvez não saiba. A bainha de mielina que recobre o axônio, né, dos neurônios, os dendritos ou os axônios, né, não os dendritos, né? Soma, axônio e dendritos, né? Visualizem o neurônio, pessoal. Soma, aquela bolinha, axônio e os dendritos, aquelas ramificações. A bainha de mielina ela recobre os nódulos de Ranvier. É ali onde acontece a transmissão do impulso nervoso. A mielinização do sistema nervoso é céfalo-caudal, é de cima para baixo. Um neurônio que não tem mielina não passa legal o impulso nervoso. Esse impulso nervoso se perde. Então, por isso que a gente controla primeiro os olhos, depois a gente vai controlando a boca, né? O nenê, o ser humano, ele pega o controle do corpo de cima para baixo, céfalo-caudal. E por isso que os Reichianos, né, que o William Reich, que o Navarro, o Genovino Ferri, o Baker, o Ola Harkness, a Eva, enfim, todo o pessoal pós-Reichiano trabalha céfalo-caudal. Né? A disposição segmentar da couraça reichiana, os 7 anéis, também são trabalhados de cima para baixo. Né? Ocular, oral, cervical, escapular, diafragmático, abdominal e pélvico, né? Os 7 anéis de cima para baixo. Enfim, mielinização do sistema nervoso. Com 7 anos, todo o sistema nervoso está mielinizado. É o momento também da criança sair da família e ir para o quarto campo, que é o campo social, que é quando já acontecem as trocas fora do campo familiar. Isso é muito importante. O pai tem uma importância grandíssima nessa transição, nessa saída, porque se o pai não intervém, a criança fica conectada com a mamãe. E a mamãe também fica conectada com o filhinho, porque é muito gostoso, né? Biologicamente tem muitos hormônios atuando. A criança, né, se a mamãe não tira o seio, a criança e o leite é quente, a criança não para de mamar. E a libido não sai da fase oral e vai para a fase anal e ela não se desenvolve. Então o papai, ele é um terceiro na relação, né, que interdita a relação da criança com a mamãe e assim joga a criança para a relação com o papai e para a relação com o mundo. É importante para a mamãe ir se desconectando do filhinho, voltar a ser mulher, né, e para o papai, enfim, é bem mais complexo, mas resumindo é isso. Enfim, campo social. Nossa vida se dá em grupos, a escola, a faculdade, o trabalho, o lazer. No campo social, o momento de maior potência são os grupos. É em grupos que a gente se descobre, é na relação com o outro que a gente se desenvolve. Tu citou o filme do Reich, eu lembrei daquele filme O Enigma de Caspar Hauser, que é um filme bem conhecido, né? O Caspar Hauser foi uma pessoa que não teve contato com outros humanos. Ele viveu 20, 30 anos numa jaula, ele só era alimentado e boa. E então ele não teve psiquismo, não teve aparelho psíquico. Ele não sabia conversar, ele não sabia se relacionar, ele não sabia o que eram emoções, ele não sabia o que era raiva, ele não sabia nada, porque ele não viveu com outros seres humanos. Então, é nos grupos que a gente se conhece, é nos grupos que a gente se desenvolve, é na relação com o outro que eu me descubro. Eu estou falando e eu estou olhando nos teus olhos. Eu estou vendo que tu está entendendo, eu sinto que tu está junto comigo, né? Se eu estivesse aqui sozinho, eu não teria esses feedbacks. Então, o assunto poderia caminhar para lugares que talvez não fossem os lugares que nós dois quiséssemos juntos. E tu faz a minha conexão com o pessoal, com a audiência. E os comentários que eles fazem aqui, que de vez em quando eu dou uma lida, sabe? Então é super importante a questão grupal, estar em grupos. Eu tive um paciente, um cliente, que tinha muitos recursos financeiros. Então ele estava nos lugares mais lindos do mundo, nos iates mais bonitos, nas ilhas mais bonitas. Ele tinha a aurora boreal. Ele era um cidadão do mundo e ele gozava de tudo isso. Mas ele experimentava tudo isso sozinho. Ele experimentava tudo isso sem ninguém para compartilhar.
E era uma tristeza muito grande dele. Ele estava vendo a aurora boreal e ele não tinha ninguém para olhar para o lado e dizer: nossa, tu está vendo isso? Que surreal, que lindo, eu não acredito nisso. Né? Enfim, quando a gente vai para o campo social, a questão dos grupos é muito importante. Depois eu volto um pouquinho nisso, tá? E aprofundo um pouquinho mais se tu desejar. Eu vi que alguém falou uma coisa muito importante aqui, ó, independente do gênero da criança, né? Hoje em dia, o Eduardo K. Rangel, né? É um assunto muito legal, que eu acho que a gente não vai entrar aqui também, mas como se dá a nova triangulação com as famílias hoje em dia, né? A mãe trabalhando, uma licença maternidade às vezes de 2 meses, muitos pais em casa, muitos casais homossexuais, muitos casais gays, né? É muito interessante essa atualização, é uma coisa que a psicologia está fazendo de uma maneira muito legal. Como que entra o pai, como que entra a mãe, e a gente foca na triangulação daí, Eduardo. E a triangulação pode ser pai, pode ser mãe, pode ser pai com pai, pode ser mãe com mãe, pode ser avô, pode ser avó, pode ser tio. O teu filhinho, Eduardo, pode estar na escola e a professora olha para ele e elogia, vamos supor, o trabalho dele. E aí, assim que a professora elogiou o trabalho dele, ele se sentindo feliz, a professora vai e elogia o trabalho do amiguinho. E aí a professora então coloca um terceiro, o amiguinho é o terceiro. E ele então entra numa triangulação. As triangulações, né, elas sempre são para quebrar com essa relação mãe-bebê ou com essa relação A e B. Eu gosto muito de trabalhar com A, B e C. Então, A e B estão conversando, C chega, C toma o partido de A. A e B estão namorando, C chega, um antigo caso de A. Entende? Assim a gente trabalha a triangulação sem fechar pai, mãe e filho, sem fechar numa relação heterossexual ou homossexual, e isso amplia muito o conceito, tá? São temas bem interessantes, a gente pode pensar até em umas próximas lives, né? Essa questão da triangulação e de casais, né? Do mesmo sexo e como que é o desenvolvimento da criança, né? Então são temas bem interessantes para a gente explorar. Então, vamos lá. Ainda no campo social, eu acho muito legal aquele livro que muita gente leu do Harari, o Sapiens. Tu conhece, lembra desse livro? Né? Sim. Um livro muito famoso, né? Um livro best-seller. E o Harari ele percebe que existiam duas espécies, né, de humanos, os sapiens e os neandertais. Os neandertais, assim como nós, os sapiens, dominavam o fogo, dominavam a linguagem, dominavam a matemática, eles viviam em grupos também, eles eram mais fortes do que nós e o cérebro deles era inclusive maior. Mas o que os sapiens tinham, além de várias outras questões, que os neandertais não tinham? Os sapiens conseguiam viver em grupos de 150 a 400 pessoas. Os neandertais viviam em grupos de 50 pessoas. A capacidade de viver em grupos maiores fez com que os sapiens sobrevivessem e os neandertais não. E isso é muito interessante, né? A capacidade de viver em grupos. Né? O que nós dois estamos fazendo aqui? Tu com a tua visão de mundo, eu com a minha visão de mundo, estamos nos conectando com esse grupo de pessoas que nos assiste e nós conectados a eles somos um grupo. E Mestra Maria Delmar, e a Elisa, e a Circoterapia, e a Mota, e o Eduardo, a gente cria redes. E isso eu vou falar mais para frente, isso é super importante no campo social. E a primeira rede, papai, mamãe e filho, ou mamãe, mamãe e filho, ou papai, papai e filho, ou mãe e filho, ou pai e filho, ou vovô e filho. Essa primeira rede vai dizer muito de como a gente se conecta com as outras redes. Se a nossa primeira rede foi desconfortável, né, se nós não fomos desejados, se mamãe e papai não tinham tempo para nós, se quem nos criou não vibrou com as nossas descobertas, com as nossas explorações curiosas sobre o mundo e os nossos próprios corpos, é de se esperar que tenhamos dificuldade em nos sentirmos unos, né, fundidos na família, no clã, na sociedade, e isso gera dissonâncias, disfunções, distúrbios. O campo social reflete muito, né, os outros campos. Enfim, último campo, campo cósmico.
Então, fusional, simbiótico, familiar, social e cósmico. O campo cósmico, ele representa a espiritualidade, ele representa a conexão com o universo, a conexão com a Terra. Nós somos filhos dessa Terra, nós somos habitantes desse local. Quando a gente pisa na Terra, a gente está pisando no nosso chão, no nosso útero. Nós somos humanos, a espécie humana vive no planeta Terra. O planeta Terra faz parte de uma constelação, de uma galáxia, de um universo. Esse universo influencia na nossa vida. Basicamente, assim, para não entrar muito profundamente agora, tem a ver com a questão da espiritualidade, para fechar. Então, fusional, simbiótico, familiar, social e cósmico. Esses são os 5 campos que todos nós passamos, ou, né, infelizmente tem pessoas, enfim, acho que é preconceituoso falar infelizmente, mas existem pessoas que não têm espiritualidade, que não experimentam se sentir parte do universo, né? Mas eu penso que é meu desejo que todos experimentem a potência da espiritualidade, cada um do seu jeito, e possam então sentir os 5 campos que nós estamos falando aqui. Interessante. Excelente explicação. Nós temos uma pergunta aqui no balãozinho, eu vou abrir, e eu também tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. E a gente vai ter um fechamento final aí com uma experiência vivencial com você hoje, curtinha, né, Dante? Só para dar uma... Vamos ver aqui. O nome do documentário, Borboleta. Ai, eu não me lembro agora. Hoje eu até pensei em pesquisar, mas me manda uma mensagem aqui no Essential Life Experiences e eu te mando o nome do documentário. É maravilhoso. Eu acho que é Desvendando a William Reich. E tal, do dia. Norma, eu não entendi a sua pergunta. Desculpa. Enfim, a pergunta que eu queria te fazer, Dante, é conectada com os 5 campos energéticos hoje, com tudo que a gente está vivenciando, né? Qual deles você sente que é o interessante a gente, nesse momento, ancorar um pouco mais e prestar atenção e talvez fazer um trabalho com um terapeuta, né? Do que a gente está vivenciando hoje em dia, qual deles está sendo mais afetado? É uma pergunta super interessante. É difícil escolher um deles, né? Porque todos se atravessam. Mas, na minha visão, o campo social foi muito solicitado, né? Esse ano passado, com a pandemia, com o vírus, a gente viu coisas lindas, a gente viu, né, pessoas expressando fraternidade, cuidado, pessoas se doando pelo coletivo e viu a potência da fraternidade, ao mesmo tempo em que a gente viu coisas horríveis, pessoas desprezando a vida, pessoas rindo da morte, pessoas pensando somente em si mesmas, totalmente desconectadas dessa noção da conexão de que somos todos irmãos, do campo cósmico, da espiritualidade. Então, assim, eu diria que o campo social precisa de um increase, de um foguinho ali, né, de um calorzinho. Só que o campo social não é acolhedor, as pessoas não olham para as outras com os olhos abertos e o peito aberto e não... Por que uma pessoa, né, Tárika, vai escolher brigar, vai escolher se debater, vai escolher socar, bater, esmurrar, matar, se ela pode dançar, sorrir, correr, andar de bicicleta? Por quê? Porque ela não tem a capacidade de amar, porque ela não tem a capacidade de gozar, ela não tem a capacidade de olhar nos olhos com o coração aberto e falar dos sentimentos. Por isso que ela escolhe a pulsão de morte. Ela só escolhe a pulsão de morte porque os meios para a pulsão de vida estão bloqueados. E isso se manifesta no campo social, porque anteriormente ao campo social, já no campo fusional, simbiótico e familiar, aconteceram essas dificuldades. Vamos supor, essas pessoas talvez não foram bem recebidas. O Ginovino Ferri,
Se eu estiver falando muito, tu me interrompe, tá? O Ginovino Ferri, ele fala do momento da fecundação. Os pais estavam num estado de luminância, existia amor, a biologia dos pais, a capacidade deles de se entregar a, ao orgasmo, a essa fusão espiritual que é o ato sexual. Como era? Como foi esse ato sexual? Ele fala, é muito interessante a fala dele, ele fala que o zigoto é autógeno. O que significa isso, né? Acontece a fecundação. O espermatozoide fecunda o óvulo. O espermatozoide tem uma carga, tem uma vitalidade. Se a biologia do pai era boa, esse espermatozoide vai ser vibrante. Se o momento do orgasmo foi um momento de convulsão do corpo inteiro dele, envolvendo sentimento, pensamento e ação, envolvendo a alma, o self, a profundidade do ser dele, esse espermatozoide vem com uma carga boa. E o óvulo? Se a mulher também estava num momento de luminância, se a vitalidade dela, se a alegria de viver, se a pulsão de vida percorria no corpo dela, o óvulo dela é bem vitalizado. Esse zigoto que se forma da fecundação, essa primeira célula, é autógeno, ele tem energia própria. Depois que se forma o zigoto, que o espermatozoide fecunda o óvulo, o zigoto não precisa mais do pai e da mãe. E ele vai se pregar no endométrio, nas paredes do útero. Dependendo da quantidade de energia desse zigoto, ele vai se pregar num local da parede do útero que tem bastante energia ou pouca energia. Se ele tem pouca energia, ele vai para um lugar que tem pouca energia. Se ele tem muita vitalidade, ele vai para um local que está bem vascularizado. E o trofoblasto, então, os primeiros vasos sanguíneos, né, a mórula, blástula, a morulação, blástula e a gástrula, se formam e formam um embrião bem conectado na parede do útero. Que é uma explicação. Eu teria que falar só sobre isso, tá? Fecundação, gestação. Se o útero é quente, se a mamãe ama a criança, se ela deseja a criança, se ela fica feliz, eu estou grávida, eu quero ficar grávida, se o papai acolhe e fala, tamo junto, mamãe, vamos agora ter o nosso filhinho, né? Isso forma uma pessoa que tem vontade de viver. E se quando ele nasce, esse parto respeita o ritmo dele, né? Tu entendeu já a minha linha de raciocínio, né? Essa criança, esse feto, esse embrião que vai se transformar numa pessoa, ele vai ter vontade de explorar os prazeres do mundo. O útero é o primeiro mundo da criança. O papai é quem dá grounding, né? Ah, nossa, muito interessante. Eu não tinha ainda captado isso. Tem muitos assuntos e muitos temas, né? Eu te falei antes da live, uns dias antes da live, que um dos temas também que eu gostaria de explorar um pouco mais é o tema da sexualidade, que a gente não vai falar hoje e agora, né? Mas eu acho que é um diálogo importante de ser dito, né? Impacto também da pandemia na sexualidade. Enfim, são vários assuntos. Nós temos poucos minutos para a gente poder encerrar a live. Tem várias perguntas, mas antes da gente entrar na experiência que você vai trazer para a gente hoje, um pouco mais vivencial, com essa ideia de trazer um pouco de recurso também, né? Porque dentro do meu sentir, as abordagens terapêuticas corporais foram excelentes recursos para mim durante essa pandemia, né? Então, a prática do yoga, trazer consciência, né? Todo o estudo que eu venho fazendo com SE, a biologia, a bioenergética, né? São excelentes recursos que a gente tem aí, né? Para ir dando suporte para a gente, não só nesse período da pandemia, mas para a vida, né? Para sempre. Mas entrando um pouquinho na pergunta da Essential Life, o que é essencial para você? Ai, meu Deus. Eu penso que é a conexão com o self, é a conexão com a originalidade, é a conexão com a espontaneidade. Essa junção de sentimento, pensamento e ação que a Tárika só a Tárika tem. Então a Tárika tem algo a dizer para o Dante, para a Carol, para a Andrea, para a Denise, que só a Tárika vê. Tem algo que só tu vê.
E essa é a tua originalidade, essa é a tua contribuição para o mundo. Cada vez que tu não expressa a tua originalidade, o mundo perde uma contribuição. Eu penso que a essência é a gente ter contato com a nossa essência, com o nosso self, que é original, que é um organismo buscando criativamente equilíbrio com o meio, né? O Reich ele fala que todos nós, enquanto mamíferos, buscamos equilíbrio com o meio. O mamífero sempre busca equilíbrio com o meio. O ser humano também, é que nós fomos bloqueados. Né? Infelizmente, o processo civilizatório se perdeu um pouquinho. Mas para mim a essência é a conexão entre sentimento, pensamento e ação, que o Alexander Lowen expressa, ele fala que quando isso acontece, existe uma graça natural. E é quando a pulsão de vida se manifesta. É quando a gente consegue não cair na pulsão de morte. É quando a gente consegue expressar afetos. É quando a gente consegue assumir a realidade. É quando os órgãos dos sentidos estão desbloqueados para a gente fazer contato com o self e assim ver as nossas impotências, os nossos defeitos e dançar então no campo minado e gozar mesmo na precariedade da existência, mesmo na dificuldade, mesmo com tanta gente disfuncional ao nosso redor, né? É por aí. Muito legal. Muito linda a resposta e muito legal você ter tocado criatividade também, né? Para fazer essa dança campo minado e construir algo novo, fazer a diferença no mundo também, né? Que é algo que a gente, dentro desse Show Life, é algo muito meu particular. O que eu quero, qual é a diferença que eu quero fazer nesse, como eu quero fazer essa diferença, né? E o que a gente traz muito também, que para a gente mudar o mundo, primeiro a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Então é esse caminho de olhar e fazer dar essa volta no mundo dentro da própria casa, né? Nas Isso. pequenas atitudes, nas palavras, de como você está pensando, como você está sentindo, né? Muito legal. É Por isso que aquela questão, né, de qual é o campo mais importante atravessa todos os campos. Porque para eu conseguir ter um contato social criativo, construtivo, eu preciso reviver no meu campo familiar, no meu campo simbiótico e no meu campo fusional, tudo aquilo que foi disfuncional e que me retirou do caminho da pulsão de vida. Então as coisas todas se conectam, né, para que eu consiga também, enfim, alcançar a espiritualidade, enfim, me sentir filho dessa terra, né? Também espiritualidade é um excelente tema, né? Religião e espiritualidade, né? A diferença, né? Sim, Quanto que às vezes pode ser impactante também, e quanta repressão pode vir com essa carga de religião, e quando a gente olha para um lugar mais da espiritualidade, quanto que isso pode ser libertador, muito mais conectado, né? Com a alma, com o self, com o seu poder real. o Reich tem uma frase, ele fala assim, ter a capacidade de suportar o desprazer e a dor, sem se tornar amargurado e buscar refúgio no encoraçamento, caminha lado a lado com a capacidade de viver a felicidade e o amor. Né? Então, se na minha infância eu fiquei amargurado, eu fui muito machucado, o padrão de tensão muscular, né, eu digo assim, eu nunca mais vou me entregar para ser machucado como eu já fui, de jeito nenhum. Então eu preciso reviver essas mágoas, eu preciso me livrar dessas mágoas para conseguir assim me abrir para a capacidade de amar de novo. É mais ou menos por aí que funciona. Interessante. Tem um livro muito interessante do Lowen, né? A Espiritualidade do Corpo, se não me engano, né? É Sim. algo maravilhoso. O Lowen também é extremamente poético ao meu sentir, ao meu. E a última curiosidade, antes da gente ir para a prática com você, é, na sua visão, se o Reich levantasse do caixão agora,
e desse uma voltinha no mundo, assim, ó, para dar uma espiada em tudo que está acontecendo. Você acha que ele ia querer voltar correndo pro caixão e falar, meu Deus do céu, que pesadelo? Ou ele ia falar, uau, a galera tá com a sua visão. Eu me perguntei isso, Dante, a semana inteira. A semana inteira. Eu falei, eu tenho que perguntar isso pro Dante. Ah, eu acho que ele ia curtir muito e ele ia gostar muito da neurociência, ele ia gostar muito dos equipamentos que ele teria hoje para poder quantificar, visualizar, estudar. E eu acho que ele seria mais sábio, menos impulsivo. Eu acho que ele se debateria menos contra as leis, né? Ele ia ficar mais tranquilo, mais suave e ia poder fazer as pesquisas dele. Ele impactou muito, né? Ele vivia numa época, né, a época do Einstein, a época da, né, a Guerra Fria, então ele foi muito influenciado, ele, coitado, se a gente parar para ver a vida dele, né, ele tomou muita porrada, né, eu penso que ele, se ele pudesse ter sido mais acolhido, ele estaria mais relaxado, mas ele ia gostar muito, eu acho, porque a neurociência chegou com tudo, mestra Maria Delmar está aí para provar, e dá muita base para muito do que ele estudou, pesquisou, ele seria um neurocientista fera, assim. Brilhante, exatamente. Nossa, foi exatamente o que eu pensei. Nós estamos alinhados, porque conforme eu vou estudando, eu estou estudando muita coisa voltada à neurociência, enfim. E aí, às vezes, eu me digo, cara, eu acho que o Reich, esse pensamento louco, né? Eu acho que o Reich ia curtir esse autor, esse cara, o que ele está falando, Joe Dispensa, né? Você começa a ter muito interessante. Que legal. Então, para a gente ter um tempinho, um pouco de experiência corporal, a gente só vai trazer algo para a gente se autorregular um pouquinho antes da live. Então, se você quiser passar aí, passo para você. Legal. Então, pessoal, vamos colocar os pés no chão. Quem está sentado, né, coloca os pés no chão, tenta colocar a planta inteira do pé no chão, tenta fazer com que o peso das pernas recaia sobre os calcanhares e os dedos. Tenta também deixar, pessoal, os joelhos na abertura do quadril. Sente os isquios, os ossos aqui da bunda, deixa a coluna bem retinha. Visualizem, pessoal, as vértebras. Imaginem espaço entre as vértebras, topo da cabeça lá no teto. Todo mundo cresce 1 centímetro. Relaxem bem, descansem as mãos, soltem as mãos em cima do quadríceps, da coxa. Quem gosta pode fazer mão esquerda em cima da direita, dedão com dedão, e soltar aqui, ó, abaixo do umbigo, em cima do pubis. Cada um põe onde se sente bem. Fechamos os olhos. Sintam o peso do corpo ser depositado na cadeira e o peso dos pés lá no chão. Olhos fechados, respirem. E aí um sonzinho bem baixinho e grave. Que vocês sentem vibrar as cordas vocais. Esse sonzinho estimula, pessoal, o timo e a tireoide. Depois a mestra Maria Delmar explica para nós a imunidade do timo e as coisas boas da tireoide. Última vez, sintam vibrar as cordas vocais. Relaxem, desencostem os lábios e os dentes. Relaxem bem a musculatura para que o sangue possa irrigar, vascularizar e nutrir os tecidos com oxigênio, com nutrientes. E bem devagarzinho, pessoal, subam as pontas dos lábios. Coloquem um sorriso no rosto. Tentem se lembrar de uma situação engraçada e alegre. E com esse sorriso, olhem para o cérebro de vocês. E sorriam para o cérebro. Respirem no sorriso. E agora, com esse sorriso, sorriam para os olhos de vocês. Respirem. Agora sorriam para o coração de vocês.
Deem um bom sorriso para o coração. Ele merece um sorriso especial. Agora sorriam para o sexo, para o genital de vocês. E agora sorriam para o corpo todo. Um sorriso para vocês, inteiros. Para a vida de vocês. Agradeçam a vida, sorriam para a vida. Soltem 2 sons de alívio bem gostosos. Legal, devagarzinho percebam como vocês estão e aos pouquinhos abram os olhos, adotem a postura que vocês quiserem. Vejam se o rosto está derretido, vejam se vocês podem se entregar para uma postura mais letárgica, mais reptiliana, mais límbica, pois a mestra Maria Delmar explica melhor do que eu. Foi bem especial. Cara. Legal, que bom. Eu que agradeço a oportunidade, a forma como tu conduziu, como me recebeu. Agradeço também o pessoal todo aí, super afetivo nos comentários. Mestra Maria Delmar nos assistindo, é uma honra, é um prazer. Na próxima quarta tem um trabalho maravilhoso que eu fiquei sabendo com o Dante no canal dele, com as mães, né? Deu falha, não consegui ouvir com o quê? Hoje você fez um trabalho com os pais, né? Isso. E na próxima quarta-feira, então, que horas? No seu canal? Vai ser às 19h30. Mas na próxima quarta virão 2 músicos aqui. E a gente vai trabalhar as emoções que as músicas despertam. E aí com a mãe vai ser só na próxima. Que maravilha! Estarei com vocês, hein? Vou participar. Legal, super bem-vinda. Obrigada, Dante, pela participação, por estar aqui comigo hoje, estar aqui na Essential Life. Obrigada a todos vocês que assistiram e espero tê-lo mais vezes aqui, essa aventura haitiana. Muito bom, só alegria. Eu que agradeço a ti e a todos que participaram. Beijos, até mais. Uhul! E essa live vai ficar gravada no IGTV da Essential Life. Se você quiser, Dante, eu posso te mandar o arquivo e você pode ter no seu YouTube também. Tá. Bom? Muito obrigado, Tárika. Valeu. Abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, Tárika. Obrigadão.